Gente, o que será que faz o Fernando Holliday ficar tão revoltado quando ele é chamado de Capitão do Mato moderno? Será que ele realmente se incomoda com isso? Ou será que ele simplesmente usa o poder judiciário para perseguir os inimigos políticos? Afinal de contas, ele usa o poder judiciário e isso acontece não com o dinheiro dele, mas com o dinheiro nosso. Quando alguém chama Fernando Holliday de Capitão do Mato moderno, a pessoa está fazendo uma alusão ao antigo Capitão do Mato. Antigamente, o Capitão do Mato era aquela pessoa que era escolhida entre os escravos para correr atrás dos escravos que fugiam. Isso, gente, porque escravidão naquela época não era ilegal. Então, o Capitão do Mato, apesar de que ele estava fazendo uma coisa que não era muito bonita, uma coisa imoral, ele não estava cometendo crime algum, ele estava perseguindo os escravos a mando do patrão. Só que aqueles escravos eram propriedade do patrão. É mais ou menos a mesma coisa de um empregado que vai atrás do boi que fugiu do curral. Nos dias de hoje, quando a gente fala Capitão do Mato moderno, o que a gente quer dizer é que uma pessoa de um determinado ciclo racial, no caso um afrodescendente, sobe na política para, no lugar de correr atrás de direitos para o grupo dele, ele corre atrás de direitos para o grupo que quer tirar os direitos dele. Se a gente prestar atenção, é a primeira vez que a gente vê na política uma pessoa correr atrás de tirar os direitos da própria raça. Isso porque é natural a gente esperar que um negro faça parte da política para correr atrás dos direitos dos negros, assim como a gente espera que uma pessoa homossexual, quando tiver uma oportunidade na política, corra atrás de direitos dos homossexuais. O Fernando Holliday ele entrou com uma proposta completamente diferente e ele entrou de uma forma completamente diferente. O Capitão do Mato, ele não era escolhido pelos escravos. O Capitão do Mato era escolhido pelo patrão. O patrão olhava e falava: dentre os escravos, esse aqui é o mais cruel, esse aqui é o que vai ter menos dó de escravo. O que aconteceu com o Fernando Holliday, que faz um paralelo muito interessante, é que o Fernando Holliday não foi escolhido pelos negros, pelos jovens negros, para ser o vereador de São Paulo. Ele foi financiado por um grupo que, inclusive, ele foi financiado por um grupo de empresários que é contra o direito dos negros, é contra cotas, é contra qualquer tipo de facilitação ou diminuição das desigualdades sociais e raciais. Então o Fernando Holliday sobe ao poder e começa a lutar contra a própria raça. Eu acho que qualquer um que fizer esse paralelismo vai concordar que o Fernando Holliday, assim como o antigo Capitão do Mato, não está cometendo crime algum na política. O político defende aquilo que ele quer, mas em termos morais, em termos éticos, ele está lutando contra a própria raça e não tem termo melhor para falar a respeito do Fernando Holliday do que Capitão do Mato moderno. Mesmo que o Fernando Holliday queira me processar por isso, e eu não me incomodo nem um pouco, porque eu tenho condição de sustentar isso na frente do juiz. Se você fizer um paralelismo, não existe designação melhor para falar a respeito do que uma pessoa faz quando ela deixa de servir a própria raça para servir a raça daquele que financiou a própria campanha, do que Capitão do Mato moderno. Isso é um termo histórico, isso não é um adjetivo. Quando a gente fala que uma pessoa é um Capitão do Mato moderno, a gente não está falando que ela está usando armas, que ela está fazendo as mesmas coisas que um Capitão do Mato antigamente fazia. A gente está falando que ela está atingindo os mesmos objetivos de outra forma. Agora, vamos pensar, será que o Fernando Holliday não percebeu que isso está acontecendo, que ele se incomoda tanto quando isso acontece, que parece que o Fernando Holliday foi feito de massa de manobra pelos grandes empresários? Foi mais ou menos assim. Eles conseguiram entrar na cabeça dele, que é uma pessoa que tem um discurso muito eloquente, e falaram com ele coisa do tipo: você não percebeu que está tudo errado? Você não percebeu que você tem que lutar para nós e não para vocês? E parece que no momento que ele se convenceu disso e começou a fazer isso, ele foi enganado e agora ele continua lutando contra o próprio engano. É mais ou menos assim, ele foi feito de massa de manobra e no lugar dele mudar a opinião dele e falar: olha, eu fui feito de bobo, mas agora eu vou me revoltar contra quem me fez de bobo. Tem até um filme interessante a respeito disso, que é o Motoqueiro Fantasma. O cara foi feito de bobo pelo demônio, depois ele se revolta contra o demônio e trabalha contra o demônio. Então, Fernando, você não tem que processar as pessoas que te chamam de Capitão do Mato moderno, você tem que refletir sobre a sua postura na política. Você é um cara que teve uma ascensão política muito bizarra, uma forma muito estranha, mas de um certo modo você conseguiu chegar à política, e na política você representa um grupo que explora a sua raça. Eu acho que é hora de, em vez de ficar lutando contra essa realidade, você de repente mudar o seu ponto de vista e pensar: será que o resto do Brasil está errado e só eu que estou certo?
Porque você pensa dessa forma. As pessoas falam que você está errado no seu posicionamento, as pessoas falam que você está defendendo um grupo que não gosta de você e você luta para continuar nesse engano. Será que não é muito mais fácil você assumir que você está fazendo a coisa errada e fazer igual o motoqueiro fantasma? De repente, não é hora de você passar a perna no demônio que te enganou e começar a lutar pela sua própria raça? Há tempo, cara. Você está no início de carreira política. Processar todo mundo que fala mal da sua postura não vai limpar a sua carreira política, mas mudar de opinião a respeito do que você está fazendo, principalmente falando com a sociedade brasileira que você foi enganado, isso sim pode mudar o seu futuro político. Isso sim pode limpar essa lambança que você fez contra todos os afrodescendentes brasileiros, contra toda a sua raça. Valeu!